So hold on, no matter what. We'll take our bruises and our bumps, but no one till kingdom come. You're not alone. And if this world goes up in flames, just take my hand, don't be afraid. I'll fight for you until my days on earth are done. 'Cause two hearts are better than. Lay your head in my arms, can you hear the sound of my heart as it stays in time, never far behind from you? Lose yourself in our song like we're dancing in a room all alone. I will catch your fears, make them disappear for you. I'll be the light that guides you home. The skies are gray. There's nothing I won't do to keep you safe. So hold on, no matter what. We'll take our bruises and our bumps, but no one till kingdom come. You're not alone. And if this world goes up in flames, just take my hand, don't be afraid. I'll fight for you until my days on earth are done. 'Cause two hearts are better than one. We'll take on deserts and seas, 'cause we'll always be thicker than thieves. Don't you be afraid, I will ride the waves with you. I wear my heart on my sleeve, and for only you does it beat like a marching drum. I am marching on for you. I'll be the light that guides you home. The skies are gray. There's nothing I won't do to keep you safe. So hold on, no matter what. We'll take our bruises and our bumps, but no one till kingdom come. You're not alone. And if this world goes up in flames, just take my hand, don't be afraid. I'll fight for you until my days on earth are done. 'Cause two hearts are better than one. So hold on, no matter what. We'll take our bruises and our bumps, but no one till kingdom come. You're not alone. And if this world goes up in flames, just take my hand, don't be afraid. I'll fight for you until my days on earth are done. 'Cause two hearts are better than one. E aí, gurizadinha? Como é que vocês estão? Fim de semana foi tranquilos? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo de buenas? E chegando aí. Começar com o negocinho. Deixa eu mudar o nome dessa live, né? Deixa eu já colocar um nome melhor. Aulinha.
Que dia é hoje? 23. 23. Os favoritos. Obrigado pelo follow aí. Opa, mais um follow. E aí, como é que vocês estão? Vocês não falaram aí como é que vocês estão? Como é que foi de fim de semana? Evitando muito coronavírus? Tranquilo. Follow é quando tu clica aí em seguir. É o seguidor. Ah, não gostou, Kathleen? Obrigado por esperar. Tanta gente na TV. Ah, beleza. Então tá, gente. Eu pensei o seguinte. A gente vai fazer uma meditaçãozinha rápida, porque, né, um dos diferenciais da nossa escola é que a gente tem um momento para refletir também na vida, etc. A gente fazia a meditação que a gente, né, sempre tinha nas aulas, fazer agora também. Beleza? Então, vai ser bem curtinho. Vocês podem ficar olhando minha cara tão linda aí, que eu vou ler a historinha para vocês. E eu comento, a gente faz uma oração e começa as atividades. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, etc. Vai ser bem curtinho, beleza? Então vamos lá. A historinha de hoje tem por título O Relógio. O colégio onde eu estudava, quando menina, né, a autora, costumava encerrar o ano letivo com um espetáculo teatral. Eu adorava aquilo, porém nunca tinha sido convidada para participar, o que me trazia um pouquinho, né, de mágoa, que eu não contava para ninguém. Quando eu fiz 11 anos, avisaram-me que finalmente ia ter um papel para representar. Fiquei super feliz, mas esse estado de espírito durou pouquinho tempo, porque escolheram uma colega minha para o papel principal. E para mim coube uma de ponta, assim, de pouquinha importância. Minha decepção então foi bem grande. Voltei para casa em prantos. Mamãe quis saber o que se passava e ouviu toda a história, entre lágrimas e soluços. Sem nada dizer, ela foi buscar o bonito relógio de bolso do meu pai e colocou em minhas mãos, dizendo: que é que você está vendo aí? Eu respondi: um relógio de ouro com mostrador, ponteiros. Em seguida, daí mamãe abriu a porta traseira do relógio e repetiu a pergunta: e agora, o que você está vendo? Ora, mãe, aí dentro parece que tem um monte de rodinhas e parafusos. Mamãe me surpreendeu, porque aquilo não tinha a ver assim com o motivo do meu aborrecimento. Entretanto, ela calmamente prosseguiu: esse relógio, tão necessário ao seu pai e tão bonito, seria absolutamente inútil se nele faltasse qualquer parte, mesmo a mais insignificante das rodinhas, ou o menor dos parafusos. Se a gente parar para pensar assim, muito, né, em como funciona até mesmo um relógio, gente, a gente vai perceber que desde das coisinhas mais simples do mundo que a gente pode fazer, todas elas são importantes. Até mesmo fazer os pequenos
passos assim de se cuidar, lavar as mãos a respeito aí do coronavírus, né? Tudo é importante para a gente poder alcançar a saúde. Até mesmo cuidar da nossa alimentação, fazer exercícios diariamente, né? Exercícios físicos para aumentar a nossa imunidade, que muita gente aí é sedentário, né? Deve estar fazendo exercício nenhum só porque não precisa sair de casa. Então é importante fazer isso, mas também em todos os outros passos da nossa vida. Nós somos como relógio. Cada parte é importante para que tudo aconteça da melhor forma possível. E a gente acaba, né, achando que não somos importantes, que nem a menina, que no teatro não achava que não tinha o que fazer. Mas o papel dela também era importante. Se não tivesse, quem sabe, aquele papel, não teria, por exemplo, uma parte importante da história sendo contada. Então, é importante que a gente entenda que todas as partes, todos os nossos momentos, todas as atividades que fizermos sempre elas são importantes. Até mesmo essa parte, né, que é meio chata, que é ter aula online para alguns, que fazer as atividades que os professores pedem, que eu vi um monte de gente reclamando nos grupos, né? Fazer as atividades. Entretanto, tudo isso é importante, porque tudo isso vai melhorar para nós podermos ter justamente uma aprendizagem melhor e tudo mais. E a Bíblia fala até mesmo que todas as partes são importantes, beleza? Então, eu gosto muito, muito, muito do verso de Eclesiastes que diz, né, que tudo que tiver à mão, né, faz conforme as tuas forças, faz sempre o teu melhor. Então, dá o teu melhor, presta atenção hoje, vamos se focar, estuda hoje não só a sua atividade de matemática, né, também as outras, é importante tudo isso. Beleza? Então, fazer uma oração para a gente começar essa nossa semana bem e todo esse Paranauê. Então, Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Te agradecemos pelo fim de semana. Sabemos aí que temos muitas dificuldades durante essa pandemia que está acontecendo, mas o Senhor nos protege e cuida. Nós te pedimos que, se for da tua vontade, que isso passe logo, que as pessoas tomem consciência da importância de se cuidar, não somente durante os momentos de pandemia. Te peço também que esteja conosco no dia de atividades que hoje temos que fazer e o Senhor nos dê sempre sabedoria em todos os momentos para percebermos a importância até mesmo das pequenas coisas. Te peço por tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Não, Arthur, era para ficar de olho fechado, tá? Então, gente, eu vou abrir aqui a área de trabalho para vocês poderem ver umas coisinhas aqui que eu vou abrir. Primeiramente, aqui ó, tio YouTubes, no meu canalzinho aqui, tá? Foi postado aqui a aula de sexta, dia 20, de vocês, aqui oitavo ano. A aula de quinta também, aqui do oitavo ano de vocês, tá? Foi postada no YouTube, então quem quiser rever para poder tirar dúvidas, até porque eu expliquei muito das atividades para hoje, que a gente vai ver aqui. Então, cuida porque também tem esse tipo, né, de opção, porque às vezes alguém pergunta, onde é que eu posso ver? Tem aqui no YouTube, ou tu mesmo pode ir na própria Twitch, pelo teu navegador de celular ou da televisão, do computador. Tu vem no meu canal aqui, tá? Por exemplo, tu clica aqui, vou mostrar para vocês. E clicando aqui no canal, ele vai mostrar o seguinte, vai ter aqui em cima início e vídeos. Se tu clicar aqui em vídeos, durante 14 dias fica salvo todos os vídeos. Tem gente que fez clipe aqui, etc, né, do que eu tava falando. Mas daí tem aqui, ó, esse aqui de 3 dias atrás, só que não tem os títulos. Por isso que eu tenho que colocar os títulos para poder separar
bastante, pelo menos pelos dias, para te saber. Daí tem aqui, ó, 50 minutos, 1h11, daí tem que só ver qual que é a tua exatamente, do oitavo ano, né? Que vocês são oitavo ano, etc. Beleza? Então essas são as duas formas que tem para rever esse negócio. Peça-me é um vídeo de poema que eu fiz há muito tempo atrás. Assiste. Me dá uma visualização. Não ganha nada, mas, né? Tanto faz. O que tu queria saber aí, Rafael? Ah, onde que tem... O que tem aula nas outras? O do Natan? Eu vou fazer uma playlist sim, Isaac. Tá? Eu não entendi o que vocês estavam falando, Natan e o Rafael. Então, o que que tem as outras matérias? Deixa eu ver se tá tudo aberto aqui certinho. Tá. O que os outros profs vão fazer? Eles estão colocaram lá no portal tudo. Até vou mostrar para quem não acessou ainda. Escola. Deixa eu ver. Escola Adventista. Isso. Adventista Santa Cecília. Ó, se tu clicar aqui no portal da escola, eu vou mostrar para vocês onde é que abre. Onde eles estão fazendo, eles não estão fazendo online não, e a princípio nem vídeo. Quem tá fazendo sou eu, porque eu sou meio doido da cabeça. Quero ter trabalho. Eu creio que eles vão ter que preparar sim vídeos, foi conversado a respeito disso, para preparar vídeos para isso. Talvez o site esteja um pouco lento, na verdade bastante lento, porque eles estão mexendo em tudo para poder ficar. O site para mim tá lento também. Então, tu vem aqui, ó, tá vendo todo esse negócio aqui? Tem equipe, localização, matrículas, aí tu clica em mais, tá? Daí tem os cronogramas, que era o que a gente estava usando normalmente, e aqui o plano de estudo emergencial. Esse aqui, daí tu vai lá no oitavo ano e pô, tá aqui, tá? Se tu tiver com dificuldade. Então, aqui vai ter um negócio, e depois o portal, tá? Para baixar o app que vai ter, se eu não me engano, o aplicativo eu acho que vem em torno de quarta ou quinta, que é o aplicativo de vocês já, o Escola Adventista que vocês já têm, mas que vai ter daí o E-Class lá, para vocês acompanharem todo esse plano aqui, daí vai estar lá, entendeu? Daí vocês podem acompanhar, não precisa acessar aqui o site necessariamente do plano de estudo. Belezura? Daí os outros professores colocaram aqui as atividades que vocês têm que fazer, às vezes fazer um resumo de alguma coisa, eles passam um link da internet, um texto, um vídeo, alguma coisa, e vocês têm que fazer. Não, Mari, isso aí foi só quem falou, foi o ministro da Saúde, disse que vai diminuir, não quer dizer que isso vai ter aula. A gente não tem essa informação ainda. A gente vai fazer reunião daqui umas 2 semanas, beleza? Então é isso, gente, vamos começar com a aulinha pra gente não perder mais tempo. Então, a gente tinha falado na sexta-feira sobre essa aulinha aqui de equações, equação do primeiro grau, blá 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 blá, um monte de coisa aqui a gente falou. E daí tinha os exercícios. Vários já me mandaram por e-mail, tá? Já recebi vários e vários e-mails aqui, ó. Eu tô colocando todos eles aqui, oitavo ano de atividades. Quem tá fazendo, então, tem vários aqui que já me enviaram, eu recebi e já vou avaliar, tá? Tá recebendo nota, então é obrigado sim a entregar. E quando que entrega? Tem muita gente com dúvida. Quando que entrega? Até quem quiser fazer um clipe disso depois faz, para poder passar para os colegas. Vai precisar fazer sempre as atividades para o próximo período. Então, a gente tem, por exemplo, aula hoje. Então, para quando que é a próxima? Para amanhã ou para quarta? Então, tu vai ter que entregar para próximo dia, pelo menos até ali é teu prazo de entrega, senão tu não vai receber nota. Então perceba aqui que eu tenho vários e-mails, alguns repetidos até que me mandaram 2 e-mails, e não tem importância mandar quantos e-mails precisar, até porque está sendo separado por nomes aqui, tá? Então, só tem alguns que não estão mandando com nome, gente, daí eu não adivinho de quem é,
tá? Daí tô respondendo de volta para poder me avisar. Então tem aqui esse pessoal aqui que me entregou, já enviou esse negócio, todos aqui, esses do 8º ano. Tô separando todos eles já bonitinho para poder já avaliar como atividade feita. Isso já vai, se eu não sei ainda como é que vai ficar o nosso sistema de avaliação, mas se eu precisar avaliar, isso aqui já é nota que entra para vocês, para quem fez, já entra para vocês. Beleza? Como assim te enviar? Enviar pelo e-mail, que nem eu tinha falado na aula de sexta, não sei se chegou a ver. Eu esqueci de mandar, então manda. O e-mail eu vou estar eu escrevo aí, calma aí. Aqui, jonatas.hard@educadventista.org.br. Tá aí. E também coloquei no grupo de informações aqui do Discord, tá? Eu coloquei tudo aqui, gente, tá no Discord. Informações, aqui se colocar no 8º ano, tá? Tem o meu e-mail aqui, ó. Tá vendo? Então, e eu coloquei fixado, eu fixei isso aqui. Se tu clicar aqui, ó, tem fixado também o meu e-mail, então não precisa se preocupar em ficar procurando. Só clicar nesse botãozinho aqui, ó, que parece um alfinetezinho. Informações 8º ano, ou até mesmo informações 9º, mas vocês não são 9º. Beleza? Tem que fazer no caderno e mandar foto? Exatamente isso. Exatamente isso. Ok? Então, a aula de hoje vai ser resolver isso aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre a atividade também que é de hoje, né? Que eu coloquei lá no coisa. Eu até vou abrir aqui o da escola. Vou deixar aberto aqui o do 8º ano. Para vocês darem... Para eu abrir depois para vocês... Para mostrar. 8º ano. Vamos abrir aqui. Peririm, peririm. Tim, tirim. Tá? Então, tu tinha atividade aqui, ó, de quinta, isso aqui, sexta-feira foi aquela que eu passei para vocês, essa é exatamente que a gente vai ver hoje. Hoje teria 2 períodos de matemática, então tem uma atividade aqui para assistir um vídeo. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar aí pela live. Eu coloquei aqui, vai ter que assistir um vídeo, ok? Uma explicação. Daí assistir e fazer as anotações. Isso seria para o primeiro período, tá? Assim que terminarem de assistir, era para fazer esses exercícios aqui. E daí mandar uma fotinho de novo pro meu e-mail, ok? Então é para colocar de novo lá no e-mail. Beleza? Seria isso. Só para resumir. Não é nono. Eu falei nono. Mas esse aqui é do 8º. Não é nono. Só se eu falei errado. Ainda não somos... por causa do Discord, possivelmente. Beleza? Manda os links pelos grupos depois. Quais links, Kathleen? Se não fizer, Nathan, seria uma falta? Não seria falta, porque falta seria... Mas seria não fazer a atividade. Quer dizer que das duas, uma. Ou tu não tá fazendo porque não quer, e daí tu vai ganhar 0 por isso. Ou tu tá fazendo porque tu não sabe. Daí das duas, uma. Se tu não estiver fazendo porque não sabe, daí tá sendo enviado para todo mundo, tem que acessar, daí é um problema também que pode estar entrando aí não 0, dependendo do caso, porque todo mundo é para receber. Tá bom. Não, foto não é pelo Whats. Aí o anão que mandou mensagem no Discord. Não é pelo Whats. Ok? Pelo Whats não serve porque o Whats não é meio de comunicação oficial, então não tem como mandar pelo Whats. Tem que mandar pelo e-mail. Esse é comunicação oficial. E assim que eles liberarem o link, a opção de fazer ali no aplicativo mesmo, pelo eClass, vocês vão perceber que vocês vão postar ali mesmo. Tipo, vão fazer ali, vão assistir a aula por ali, tudo vai ser por ali praticamente. A única coisa que talvez não seja por ali é o vídeo, né? Vai ter que abrir o YouTube. E o CPB Prova, que daí tu vai precisar de outro aplicativo porque talvez tenha avaliações.
Ok. Não consegue me mandar a atividade de hoje? Consegue? Só mandar. Sim, manda. Até hoje. É até hoje que eu tô recebendo. Depois eu não vou computar mais. Ok? Então vamos começar. Que já perdemos bastante tempinho já. Foram uns 10 minutinhos explicando isso. Bora, então. Alguns exercícios aqui, portanto, responda-os e depois consulte as respostas para verificar se acertou. Então, nós tínhamos aqui, resolva as equações a seguir. 3 mais x, a, b, c, d e e. Então, vamos começar pela número 1. Vamos clicar aqui em ver a resposta, tá? E vamos trabalhar com essas questões aqui. Então, deixa eu tirar um print aqui, porque daí eu abro no Paint e aqui eu posso escrever. Já tinha preparado isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, a primeira questão. Ele está dizendo aqui que é menos 3 a resposta, agora vamos ver o porquê. A questão é essa. 3 mais x, acho que deve estar pequeno para vocês verem, então vamos dar um zoom um pouquinho maior aqui. Deixa eu tirar um pouco. Aí agora ficou melhor. Então, 3 mais x igual a 0. Então, pensa o seguinte, eu tenho isso aqui, 3 mais x igual a 0. Preciso descobrir o valor de x. Para poder descobrir o valor de x, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar o x e deixar ele sozinho. Eu preciso deixar x igual a alguma coisa. Se eu não deixo x igual a alguma coisa, tá errado. Tá? O processo é deixar exatamente x igual a alguma coisa. Então, como que eu faço isso aqui? Eu pego o 3. O processo seria mais ou menos, né, essa forma. Teria ali o 3. Eu vou tentar escrever assim, porque aqui é difícil. 3x igual a 0. Como que a gente faz para poder tirar o 3 daqui? O processo, na verdade, né, para quem aprendeu isso aqui corretamente, seria mais ou menos o seguinte: eu teria que fazer 3 mais x. Lembra que eu falei que a equação é uma balança, então dos dois lados tem que estar igual. Então, o que é o certo de fazer? Seria escrever esse mesmo 3, só que eu teria que colocar um menos 3 daí. Por quê? Porque esse menos 3 faz com que esse 3 fique zero. Eu não tenho que deixar o x sozinho. Então, quando eu faço 3 menos 3, eu tiro esse 3 daqui. Então, esse 3, ele acaba deixando de existir. Daí eu fico com 3 menos 3. Só que como é uma balança, eu preciso que do outro lado da igualdade também tenha o menos 3. Então, eu teria o meu zero. Jesus, que zero horrível. Ignore. Menos 3. Eu preciso fazer as mesmas coisas dos dois lados. 3 menos 3, então 3 menos 3. E daí, nesse caso, esse aqui ficaria, né, como zero, esses dois, e eu ficaria com 0 menos 3. 0 menos 3 seria justamente x igual a menos 3. Então, é esse o processo que ocorre. Ah, mas senhor, não aprendi assim. Não é mais fácil só passar para o outro lado com o sinal oposto? É o que a maioria das pessoas aprende. Pega esse 3 aqui, ó, joga para lá, tentar fazer uma seta. Ai, que horror, seta feia. E daí ele fica com o sinal oposto. Nós ficaríamos com menos 3. Ó, esse 3 ficou bonitinho. Então, como ele faz mais aqui, ele passa para lá fazendo menos. Lembra, não é esse mais, porque esse mais aqui é do x. Então, ele não é do 3. O do 3 é o que está na frente dele. Então, mais 3 vira menos 3. E por isso que a gente fica com x igual a menos 3. Vamos passar para a próxima. Na B, nós temos aqui 23x mais 2 é igual a 2. Como que a gente fica com isso? O 2 passaria para o outro lado, fazendo a operação contrária, né? Como ele está fazendo mais, aqui sim que está na frente dele, a gente passa para lá fazendo menos. Então ficaria... Eita, esse 2 ficou feio. Ficaria menos 2. Deixa eu dar mais sensibilidade no meu mouse para poder melhorar a curva. Um pouquinho melhor. Então, 2 menos 2, nesse caso, posso fazer o cancelamento deles, que vira 0, que nem aqui embaixo. Então, 23x é igual a 0. Daí esse 23 está sendo multiplicado. Eu tenho uma multiplicação aqui pelo x. Lembra, se não tem mais, menos ou dividido escrito, é vezes, entre um número e uma letra. Então, 23 vezes x está multiplicando, passa para o outro lado fazendo a operação contrária. A operação contrária vai ser divisão. Então, seria dividido por esse 23.
3 aqui que eu não vou conseguir fazer bonitinho. Mas vocês entenderam. 2. Vou tentar fazer um 3. Que horror. Pequenininho é difícil fazer. Então, x é igual a 0 dividido por 23. 0 dividido em 23 partes é 0. Então, x, nesse caso, é igual a 0. Beleza? Isso funciona para todos os números? Esse troço da seta? Sim, funciona para todos eles. Só que tu tem que fazer exatamente, né, a operação correta. Se era mais aqui, que nem eu fiz o 2, tu tem que trocar para menos 2. O 23, percebe que ele também tem mais. Só que qual que é a operação, Mari, que ele faz com o x? É exatamente vezes. Ele não faz mais, porque não tem um mais entre o x e o 23. Teriam vezes. Claro, né? Não tem nada escrito, mas é que a gente fala que é invisível. Não me culpe por causa do invisível. Não fui eu que criei. É assim. Tá? Então, o que está invisível seria uma multiplicação ali. Então, x é igual a 0 nesse caso. Vamos para a próxima, que é um pouquinho mais interessante também. Bom dia, Narutinho. 12 menos 7 mais 4x igual a 25. Então, eu quero isolar o x. O x está aqui, eu só tenho esse x. O que eu vou fazer? Bom, eu posso simplificar esses dois. 12 menos 7 é 5. Então, a gente fez aqui o 12 menos 7 virar 5. Já respondo, Ju. Então, esse 5 aqui, mais 4x, é igual a 25. Então, eu preciso separar o 4x para deixar ele sozinho. Por que eu separo eles? Regra de prioridade. O que a gente faz sempre primeiro? A gente sempre faz potência, raiz, que a gente não está trabalhando nesse caso. A gente faz depois multiplicação e divisão. E, por fim, a gente faz adição e subtração. Portanto, se eu parar para pensar, o que é mais importante? Quando eu faço a equação, tento encontrar o processo, eu vou ter que eliminar aquilo que é menos importante primeiro. Então, eu começo sempre pelo mais e do menos. Depois, o vezes o dividido, depois a potência raiz. Então, tem que ser o processo contrário, porque eu quero descobrir, bom, que número seria esse aqui, então? 5 mais 4 vezes um certo determinado número, x, dá 25. Então, se eu tenho 5 mais 4x igual a 25, qual que seria o primeiro processo que nós faríamos caso esse número fosse 3? Então, deixa eu escrever aqui. Se fosse 3. O primeiro processo que a gente faz, nesse caso, seria vezes. Seria 4 vezes 3 mais 5, que daria 17, certo? 4 vezes 3 é 12, mais 5, 17. Então, seria 12 mais 5. Então, o primeiro processo é o vezes. Mas digamos que daí a gente não saiba, então, quanto que é esse número. Nesse caso. Que número, então, que eu teria que fazer? Bom, eu sei que eu faria 4 vezes esse número, depois mais o 5. Então, se o último processo é o 5, eu faria mais o 5, o primeiro processo que eu tenho que fazer vai ter que ser menos 5. Então, o primeiro processo é passar para lá, digamos assim, Mari, o 25 e fazer a subtração, para poder tirar ele daqui e colocar ele lá como menos 5. 25 menos 5, que daí seria um valor de 20. Então, o primeiro processo é eliminar aquele que é menos importante. Então, passei o 5 para lá. Qual que seria o próximo passo que eu faria nessa conta? Seria o 4 vezes aquele número. Então, se é 4 vezes aquele número, porque a gente tem aqui, né, 4x mais 25, nesse caso, né, 4x mais 20, que está aqui, logo aqui embaixo, o 4 que está multiplicando, daí vai ter que passar para lá fazendo operação contrária. Qual que é a operação contrária de vezes? A divisão. Então, divide por 5. Então, desculpa, 5 não, né? 4, cabeça, já tá dando a resposta.
Então, x é igual a 20 dividido por 4, que é o valor então, de 5, que é o que a gente tem justamente aqui. Opa, ficou feio. Aí melhorou. Então, esse valor de x, sendo 5, é justamente porque se eu pensasse isso aqui como um número, seria 5 mais 4 vezes 5. O que eu faço primeiro? Eu faço primeiro vezes. Então, 4 vezes 5 dá 20. Mais 5, 25. Então, eu sigo o processo contrário, como se eu estivesse rebobinando uma fita. As coisas acontecem numa certa forma. Se eu quero voltar, eu vou precisar, então, ir passo a passo voltando. Compreende? X é igual ao que mesmo? X é igual a 5 nesse caso aqui, ó. Tá aqui. Ali em cima na B era x igual a 0. Repetir ou repete? Vamos acertar esse português aí, Natan. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz na letra C aqui, 12 menos 7 é 5. Beleza? Isso não é tão difícil. Eu simplifiquei aqui essa subtração. Daí eu preciso descobrir o que eu faço primeiro. Eu vou isolar o 4 ou eu vou isolar o 5? Daí foi o que eu expliquei. Eu preciso isolar aquele que é menos importante. O 5, então, tem que começar. Ele tem que ser primeiro. Por que é o 5? Porque se eu fosse fazer a conta em ordem, seria 4 vezes o x, um número aleatório, e depois mais o 5. Essa é a ordem que tu aprendeu lá desde o sexto ano, quinto ano e etc. Então, eu tenho que começar por quem eu faria primeiro. E tá tendo barulho de alarme aqui. Não sei se vai pegar, vai chegar a ouvir. Deixa eu ver. Tá bem fraquinho. Então, esse 5 acaba passando para o outro lado fazendo a operação contrária, igual a gente fez aqui, ó, 25 menos 5. 25 menos 5 é 20. Daí só o 4 que está multiplicando pelo x passa para o outro lado fazendo a operação contrária. Aí parou, finalmente. Então esse 4 aqui, 20 dividido por 4, é 5. Sim, de certa forma sim. Mas o resultado é o número do x, não? Sim, tá aqui, ó, x igual a 5. Esse é o resultado. O valor dele. Beleza? Vamos para o próximo. Deixa eu abrir um arquivo novo aqui. Qualquer coisa, gente, vocês podem dar uma olhada aí no vídeo depois, se vocês quiserem copiar no caderno a resolução, etc., da forma com que eu fiz. Tá? Deixa eu abrir aqui, Google Chrome. Vamos para a letra D e a letra E. Dá aquele print esperto. Ctrl V. E era isso. Vou dar um zoomzinho só, né, para poder ficar mais pertinho da conta. Letra D. Na letra D nós temos 5x menos 3x igual a 30. Então perceba, aqui, nesses dois aqui, eu tenho 5x e menos 3x. É o mesmo x. Então é como se fosse uma conta dessa forma. 5 vezes 4 menos 3 vezes 4. Se eu tenho 5 vezes 4 menos 3 vezes 4, eu posso escrever isso aqui como o valor de 2 vezes 4. Por que eu posso? Vamos fazer a conta. 5 vezes 4 é 20. 3 vezes 4 é 12. Então, 20 menos 12 é 8. Isso aqui, 2 vezes 4 é 8. Então, mesmo que eu fizesse, Jesus, que 8 feio. Mesmo que eu fizesse a conta normal, eu posso fazer neste formato e dar exatamente a mesma coisa. O 4 não é o mesmo? O mesmo 4, esses dois aqui? Então, eu posso pegar esse 5 e esse 3 e fazer o quê? A subtração que está acontecendo aqui. 5 menos 3 é 2. E está aqui o resultado de 2. O que eu faço com o 4? Se o 4 está se repetindo, ele se repete. Está aqui ele repetindo. Então, 2 vezes 4. Então, qual que é o princípio por trás de tudo isso, o que eu estou falando? Deixa eu dar um Ctrl mais nessa borracha, para ser mais rápido. O que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que entender que o 5x menos o 3x, nesse caso aqui, eu posso subtrair o 5 menos o 3. E faço o que com x? Eu só repito ele. Tá aqui? Então, 2 vezes x é igual a 30. Se o 2 está multiplicando, então, o x, ele vai passar para o outro lado fazendo a operação contrária. E daí vai ser divisão. Então, dividido por
2. Vamos fingir que você sabe que isso aqui é um 2. 30 dividido por 2, como está exatamente aqui, é 15. Então, nesse caso, x igual a 15. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não perguntaram nada. Deixa eu dar uma olhadinha no Discord ali. Opa, abriu o Word sem querer. Alguém me perguntou ali, se eu não me engano. Levantei a mão, deixa eu ver. Deixa eu só fechar aqui o Word. Tem como o resultado ser fração? Aí eu deixo em fração ou eu resolvo em decimal. O ideal é que tu simplifique o máximo possível e deixe na fração. Não é obrigatório colocar em decimal, não. Tá? Não precisa colocar em decimal. A não ser que a questão seja de alternativa e todas as tuas alternativas estejam em decimais. Daí tu acaba sendo obrigado. Mas numa correção assim de uma prova dissertativa que tem que escrever ela, fazer o cálculo, etc., não seria necessário. Agora, se for, por exemplo, 20 dividido por 4, tu deve simplificar, como foi feito. 20 dividido por 4 é 5. Por quê? É o número inteiro. Então, se der para simplificar por número inteiro, tu é obrigado a tentar. Lembra daquela palavrinha que a gente trabalhou lá no sexto ano? Fração irredutível. Então, tem que ser irredutível, de forma que não dê para reduzir mais. O 20 dividido por 4 seria, nesse caso, a fração irredutível, o 5. Então, 20 dividido por 4, não dá para simplificar justamente por 4 e por 4. Então, o que a gente faria nesse caso? 20 dividido por 4 é 5. 4 dividido por 4 é 1. Então, 5 dividido por 1 é 5. Beleza? Já respondi daí a do Arthur, né? Que vai dar o mesmo resultado. Sim. Existe essa conta. 4 dividido por 2x igual a 2. Com o x embaixo, Júlia, existe, tá? Não passaria o 4 junto com 2. Mas é equação fracionária, não chega a ser algo que nós iríamos ver, assim, pelo menos muito. Porque entra em outro processinho, tá? Mas sim, existe. Por exemplo, deixa eu apagar aqui e fazer o teu exemplo. Como que a gente isolaria o x na equação fracionária? Foi ali 4. Jesus, 4 feio. Calma aí. 4 dividido por 2x igual a quanto? Igual a 2, tu colocou. Então nem vou colocar 2, porque 2 vai dar um resultado fácil. Vou colocar um resultado 6. Podia ter pegado um número melhor para escrever. Então, o que a gente tem que fazer? Tu tem que entender o quê? O 2x, eu preciso isolar isso, né? Só que para isolar, eu vou ter que pegar esse 2x e passar para o outro lado para fazer a operação contrária, porque ele não pode ficar na fração. Então, o que a gente faria? Eu poderia fazer um processo de regra de 3. Põe o númerozinho 1 aqui embaixo, e a regra de 3 não é esse vezes esse e esse vezes esse? Nós ficaríamos então com 4, que é 4 vezes 1, e 2x vezes 6 seria 12x. Daí o 12 passaria para o outro lado fazendo a operação contrária, tá? Não importa o lado, se for direita ou esquerda, ok? Não importa o lado. Seria 4 dividido por 12, que seria, se a gente dividisse isso aqui por 4, fazendo a fração irredutível, né? Dividindo por 4, seria 1, Jesus, que feio, 1 terço seria o valor de x. Tá? Então não importa se eu faço o x para a direita ou x para a esquerda. O importante é que ele esteja isolado. X igual a um resultado. Então, nesse caso, seria 1 terço. Tá, mas como que seria então sem... Deixa eu voltar um pouco aqui bastante. Sem fazer por regra de 3. Bom, seria a mesma coisa. Eu passo para lá o 2x, que está fazendo a operação de divisão, daí com 4. Então, porque eu estou passando 2x. Os dois estão dividindo aqui o 4. Então, passo para lá multiplicando. Então, seria vezes
o 2x. Daí eu cancelo ele daqui. Aí ficou, então, 4 igual a 12x. Seria a mesma coisa, percebe? Daí eu vou ter que tirar daqui o 12, fazendo a mesma coisa. Dividido, então, por 12. X vai ser igual, então, a 1/3. Mesma coisa do outro. Ok. Eu não consigo te enviar e-mail, senhor. Ver se o e-mail tá certo. Tem que ver se o e-mail tá certo. Ele tá certo, tentei umas 5 vezes e não foi. Me manda então um print do que tu tá enviando ou uma foto do que tá enviando pra eu poder ver o que tá fazendo certo ou errado, tá, Mari? De nada, o senhor explica de novo essa questão. A questão D ou esse exemplo que eu tô dando da Júlia? Porque são duas coisas diferentes. Enquanto tu responde aí, eu vou já fazendo a letra E, beleza? Deixa eu até apagar esse aqui da Júlia, que ela perguntou, para não ter dúvida aqui. Caso precise, eu apago, eu dou um Ctrl Z e ele volta. A D? Ah, tá, então beleza. Então vamos reexplicar a D. O que a gente tem aqui? A gente tem 5x e 3x. Os dois estão em x. Então, se é o mesmo x, a mesma letra, eu posso fazer uma subtração entre os dois, só os números. 5 menos 3 vai dar 2. Daí, esse 2 está multiplicando o x, quero isolar ele. Então, o 2 passa para o outro lado fazendo operação contrária. 30 dividido por 2, que nem está aqui embaixo. 30 dividido por 2 é 15. Então, x é igual a 15. Olha que 5 bonitinho. Certo? Então, seria bem isso aqui. A letra E, daí sim, é mais ou menos do tipo de questão que a gente trabalha bastante. Eu tenho letras de um lado aqui e também do outro. Perceba, o meu igual está aqui. Então, eu tenho letra aqui, letra aqui. Eu tenho 10 aqui e 45 aqui. Então, a gente precisa separar tudo. Tinha uma aluna que eu até falava assim, pensa que o igual é como se fosse uma ponte. Eu preciso que todas as letras fiquem do mesmo lado dessa ponte e todos os números fiquem do outro lado dessa ponte. A gente precisa separar isso para poder organizar. Tá? Então, para a gente poder separar, eu vou ter que ver que operações os números que eu vou precisar passar estão fazendo. Por exemplo, o 4 aqui está fazendo mais. O 45, deixa eu até tirar esse círculo aqui, calma aí. O 45 está fazendo também mais. O 10 está fazendo mais, está aqui ele, ó. O 3x está fazendo menos. Então, as operações estão todas aqui. Eu só preciso escolher para que lado eu vou colocar. Se um lado eu vou fazer as letras e outro lado eu vou fazer os números. Ou vou fazer o contrário. Desse lado eu vou fazer números e deste lado eu vou fazer letras. É tu quem vai escolher. Isso depende de ti. Senhor, eu prefiro sempre fazer para o lado da esquerda as letras porque eu me acostumei a fazer assim. Posso? Pode. Mas vai ter momentos que vai ser mais fácil fazer para a direita. Então, tu que vai fazer o mais difícil, tá? Por exemplo, se eu não me engano, foi um dos exercícios ali em cima que eu fiz pro outro lado. Qual a importância de fazer pro outro lado? Ser mais fácil, ser mais rápido. Porque daí tu não vai trabalhar com negativos muitas vezes, regra de sinal, mas a escolha é sempre tua. Nesse caso, é muito mais fácil passar o 3 para lá, colocar as letras para lá. Sabe por quê? Porque nós temos 4x positivo e 3 negativo. Se eu passo esse 3 negativo para lá, ele vai ficar como? Positivo, que nem está aqui embaixo, ó. Então perceba que eu não vou ter daí negativos, eu não vou trabalhar com negativos. Vai ser bem mais barbado. Obrigado, Ju. Foi exercício 3, tá? A mesma coisa para o 10. O 10 aqui, ele está positivo. Então, se ele passar lá para o outro lado, com o sinal contrário, a operação contrária, desculpa,
Se ele está fazendo mais, ele vai fazer menos, que nem ele está aqui. Então, vai dar um número positivo também. Isso vai ser mais fácil para a gente. Se eu passasse o 45 para lá e o 4x para lá, dariam valores negativos, eu teria que fazer regra de sinal. E às vezes isso vai ser bem mais chato, né, de fazer. Geralmente é chato fazer regrinha de sinal, acertar, tu pode errar, regra de sinal. E quando trabalho tudo positivo dá sempre tudo positivo. Então, é bem mais barbado. Então, continuando. Daí a gente chega aqui na parte, de novo, eu tenho x, eu tenho x. Então, eu posso somar os números. 4 mais 3, 7. Daí a gente ficou aqui com 7x, ok? E 45 menos 10, bom, isso aqui é simplesão, 35. Então, 7x é igual a 35. Daí, como eu tenho aqui o dividido, até vou mostrar uma coisa que eu não tinha mostrado antes. O dividido não, desculpa, a multiplicação. Para poder eliminar o 7, tu tem que lembrar que eu quero x igual a alguma coisa, não quero? Se eu quero x igual exatamente a alguma coisa, eu preciso que ele esteja ali sozinho. Como que a gente vai saber que ele está sozinho? Quando tiver o número 1 e o número 1, e não tiver mais nada somando. Tá? Somando, então, sei lá, mais 0. Não tiver nada aqui. Esse 1 ficou parecendo um L. E agora ficou horrível. Tá, um pouquinho melhor. Só que para ter o número 1, aqui eu não tenho como fazer virar 0, mas eu posso dividir por 7. E aqui, daí eu também tenho que fazer do mesmo lado. Por isso que a gente diz que passa o 7 dividindo para o outro lado. Porque esse 7 que faz multiplicação, o único jeito dele virar o número 1 aqui, ó, esse número 1, é quando eu faço 7 dividido por 7. Ou 4x, como é que a gente faz para poder virar 1x? Tem que dividir por 4. 2x, para poder virar o número 1x, tem que dividir por 2. Então tem que dividir por exatamente ele. Por isso que a gente diz que passa para o outro lado fazendo operação contrária. Porque é exatamente isso que eu tenho que fazer dos dois lados. Então fica 35 dividido por 7. 35 dividido por 7 é 5. Então, nesse caso, x é igual a 5, ok? Então, seria isso. Nesse exercício, a gente passar para o próximo, tá? Aqui era muito simples, não vou nem chegar a ver muita coisa, né? Qual que é o primeiro membro dessa equação? Tá? 2x mais 4. Esse é o primeiro membro. Simplesão. Letra B, qual que é o segundo membro? Esse aqui, 2 menos 3x. Era só fazer isso, tá? Nada muito difícil. Aí na letra C, daí sim, qual que é o valor de x que torna a equação verdadeira? Daí que a gente teria que fazer a continha. Então, vou tirar um print aqui, já vou colocar 3 junto. A gente tira o print das duas. Daí Ctrl N aqui, ou Ctrl V aqui. Vai lá. Se eu tenho 2x menos 4, de novo, eu preciso passar as operações para um lado ou para o outro. Se eu passar para lá, vai ficar muito mais fácil. Por que fica mais fácil? Deixa eu dar um zoom aqui, né? Porque esse 3 está negativo, então eu elimino o negativo. Só que nesse caso, ó, o 4 vai ficar negativo de qualquer forma, porque ele está positivo. Então eu vou precisar passar para lá, cuidando que eu tenho mais aqui, então esse mais vira menos, e esse menos aqui vira mais. Olha só, tá aqui o mais do 3. Então o 3 passou para lá, 3x como mais. O 4, que estava mais aqui, passou para lá como menos, ó, o menos aqui. E daí a gente ficou com a conta 2x mais 3x, que dá 5x. E eu tenho 2 menos 4, que vai dar menos 2. Daí entra aquela pergunta que o Arthur, acho que foi que fez, se eu preciso simplificar tudo. O 5 não está multiplicando o x? Ele precisa passar para o outro lado, então, dividindo. Para poder passar dividindo, né, a gente fez aqui. Então, x é igual a menos 2 quintos. Então, menos 2 quintos. Dá para simplificar isso aqui? Não. Posso transformar para decimal? Se quiser, as alternativas aparecerem, sim. Isso aqui seria, calma, menos primeiro, né? 0,4. Tá? É só dividir 2 por 5. Mas não seria obrigatório. Se tu colocar só isso aqui como resposta, já está certo, menos 2 quintos. Ok? Indo para a próxima.
Nessa equação, o primeiro membro precisa usar uma das propriedades da multiplicação, que é a distributiva. Ele pergunta aqui, né? Encontre o valor da incógnita que satisfaz a equação, aquela ali. Então, a propriedade distributiva é o chuveirinho que a gente conhece. Eu teria que fazer esse vezes esse vezes esse. Daria 5 vezes 9, 45. 5 vezes y, 5y. Por que a gente tem que fazer isso? Porque não dá para somar 9 mais y. Eu não sei quanto que é y. Então, se eu não sei, só faço o chuveirinho. Porque a gente precisa fazer como que primeiro sempre? Regra de prioridade. Sempre os parênteses primeiro. Como eu não tenho nada para fazer dentro dos parênteses, eu vejo logo o que está fora, fazendo conta com ele, que é multiplicação. E daí a gente faz esse chuveirinho. Se fosse uma potência, a gente teria que fazer uma potência e assim por diante. Tudo depende daquilo que está fora dos parênteses. Daí ficou 45 mais 5y. E a gente já fez essa conta aqui, né? A resolução. 20 menos 3, 17. Daí é só passar números para um lado, letras para o outro. Perceba, nessa aqui, o próprio exercício, ele já manda tu fazer, passar o 5 para o outro lado na resolução. Por quê? Porque o 6 é maior e está positivo. Se eu passar para lá, eu vou trabalhar com valores positivos, sem regra de sinal. Quer dizer que tu é obrigado a colocar letras agora para esse lado, que nem ele colocou? Não. Mas é uma escolha tua quando fica mais fácil ou não. E daí ele passou 17 para lá. Qual que é o sinal do 17? Desculpa, a operação. A operação é mais. Então, se é mais, passa para lá como menos, ó. Tá aqui o menos, 45 menos 17. E se eu tenho 6y menos 5y, eu vou ficar com 1y. Eu não preciso escrever o 1, mas eu tenho um 1 ali. Então, 28 é igual a 1y. Então, o objetivo foi encontrado, porque é deixar sempre o y ou o x ou qualquer outra letra sozinhos, somente sendo ele mesmo o número 1. Então, y igual a 28. Se a gente fizesse até a prova real, a gente veria que dá certo isso. 28 mais 9 daria o valor ali de 37. 37 vezes 5, daí daria exatamente o valor aqui, que seria 6 vezes 28, menos 3, mais 20 aqui, daria esse resultado exatamente. Pode fazer e depois testar aí na tua casa. Tranquilo? Sim, né? É revisão essa matéria, né, Narutinho? Então, tem que ser fácil. Últimas duas, para a gente poder terminar. Seja a equação aqui, encontre o valor de x para tornar a equação verdadeira, mesma coisa, só que nesse caso, olha só, tá entre parênteses tudo isso aqui, porque ele está sendo dividido. Então, uma coisa que tu tem que cuidar. Deixa eu dar um print de novo, abre aqui, Ctrl N, don't save, Ctrl V, isso aí, então, dá um zoom, beleza. Esse parênteses aqui quer dizer que tudo isso está sendo dividido, está dividindo, na verdade, o 2x. Então, se eu for para isolar, que nem eu falei antes, mostrei antes o exemplo para a Júlia, se eu for para isolar, eu preciso passar ele para o outro lado fazendo a operação contrária. Seria isso aqui, ó, 2x dividido por 4 menos 3x. Tudo isso aqui é igual a 2. Então, se eu for fazer essa conta passando para lá, eu vou ter que passar tudo isso aqui, como se ele tivesse entre parênteses. Por isso que ele coloca os parênteses, para tu poder aprender. Então, vai ficar vezes, porque está sendo divisão, o contrário é vezes. 4 menos 3x, que foi o que ele fez logo aqui embaixo. Eu posso tirar esse, ó, aqui. Essa conta aqui, 2 vezes 4 menos 3x. Daí tu vai ter que fazer a propriedade distributiva, que é o chuveirinho, ficando 8. Ai, o 8 sempre fica horrível. Jesus. Menos 6x. Ah, não. Esse 6 também não. Fazer círculo aqui não dá. 8 menos 6x. Isso vai ser igual a... Quem é que sobrou aqui? O 2x. Então, se eu tenho esses valores, agora eu só preciso isolar. O menos 6 está fazendo menos, passa para o outro lado fazendo mais. Então, ele estava fazendo aqui, passou para lá. Passando para lá, eu vou ficar com 2x mais 6x, porque ele fazia menos. Então, eu vou ficar com isso aqui igual
a 8. Melhorzinho esse 8. Então vai ficar exatamente isso aqui, ó. 8x igual a 8. Se 8x é igual a 8, o 8 que está multiplicando aqui passa para o outro lado fazendo operação contrária, que é a divisão. Então divide isso aqui por 8. Como está aqui, 8 dividido por 8, então x é igual a 1. Beleza? Última questão. Essa aqui é um pouquinho mais complicadinha e é praticamente já a matéria nova que a gente vai iniciar no vídeo, na atividade que vocês vão fazer hoje, já trabalhando um pouquinho, e a gente vai comentar amanhã, ok? Então vocês vão assistir o vídeo, né, como eu já falei lá no plano, vocês vão assistir o vídeo hoje, que está lá no cronograma, aqui de plano emergencial. Assiste o vídeo e depois faz esses exercícios aqui, ok? Voltando aqui, então. Esse último. Certa pessoa entra na igreja e diz a um santo: se você dobrar a quantia de dinheiro que eu tenho, eu lhe dou 20 mil reais. Então, ele entra no negócio já com o valor de. Deixa eu tirar um print. Don't save. Ctrl V. Ele entra na igreja com uma quantia X. Vamos chamar essa quantia então X. Se ele entra já com uma quantia X, deixa eu até aumentar isso aqui, dá um Ctrl Z. Aí, mais grossinho fica melhor. Ele disse: eu vou te dar 20 mil reais. Então a primeira coisa vai pegar esse valor, desse valor, né? A gente vai tirar então esses 20 mil reais. 2 mil, 20 mil, ok? Então, daí ele disse o seguinte, logo na próxima parte. Dito isso, o santo realizou o milagre e a pessoa prometida, ela deu os 20 mil. Então, se ele realizou o milagre, quer dizer que dobrou o valor. Então, vai ser 2 vezes isso, que nem a gente tem logo aqui embaixo. Daí, muito feliz, muito animada, ela repetiu a proposta e o santo o milagre. Então, se fizesse de novo a mesma coisa, teria então esse resultado. Então, feito isso, essa pessoa saiu da igreja sem qualquer dinheiro. Então, isso aqui ela ficou com 0 depois no final. Então, qual que é a última parte? Vou colocar um pouquinho para baixo aqui e vou mostrar aqui. Vou pegar todo o print, Ctrl N, don't save, Ctrl V, o lápis com size grandezinho. Então, o que ela fez? Ela começou com x menos 20 mil igual a 0. O santo realizou, então dobrou 2 vezes aquilo que ela falou que ia fazer. E daí ele dobrou de novo, uma segunda vez. Então, 2 vezes aquele valor, certo? Menos outros 20 mil. Tá? Então, desenvolvendo a equação, o que nós faríamos? Faz o chuveirinho aqui. Na verdade, deixa eu fazer aqui embaixo. 2 vezes o 2x, 2 vezes o menos 20 mil. Ficaríamos com aqui 4x menos 40 mil. Daí, se eu estou devendo 40, estou devendo 20, estou devendo 60. Daí o 60 que a pessoa estava devendo, então, né, nesse caso, está negativo, passa para o outro lado fazendo a operação contrária. Se ele passa para o outro lado, tá aqui, ele vai ficar positivo. Então ficaria assim, já que não está mostrando ali perfeitamente, 4x igual a 60 mil positivo. Logo, x igual a 60 mil dividido por 4, porque o 4 está multiplicando, então passa para o outro lado dividindo. Então, divide isso aqui por 4. X é igual, então, a 15 mil. Quer dizer que a pessoa entrou na igreja com 15 mil reais. Ok? Então, se ela entrou nessa igreja aí com 15 mil reais, vamos ver se agora faz sentido o que ela falou. Vamos lá. Certa pessoa entrou na igreja e diz um santo: se você dobrar essa quantia, eu te dou 20 mil. Então, ela estava com 15, dobrou, ficou 30, beleza? Ela deu 20 mil reais pro santo.
E daí ela ficou com quanto? Com 10. Dito isso, o santo realizou o milagre, blá 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 blá. Muito animada, ela repetiu a proposta. Se ela já estava com 10 daí e dobrava, ficaria com 20, não ficaria com 20? Só que ela teria que dar 20. E daí a pessoa saiu da igreja sem qualquer dinheiro, tá? Justamente, quanto que essa pessoa tinha? 15 mil reais, porque deu isso. Agora, quem faria esse negócio aí do santo, daí já é uma outra coisa, né? Beleza? Então, gente, é isso por hoje. É sim uma questão da Universidade Federal de Goiânia, que nem o Nathan disse, tá? O FGO. E não sei se é Goiânia ou Goiás agora, mas, né? Para vocês terem ideia, é uma questão de universidade que vocês, oitavo ano, já conseguem resolver. Beleza? Então, extremamente importante que vocês façam isso. Olha o Discord, olha. Deixa eu ver. Tarará, tarará. Tá. Quando que eu transformo em fração? Como assim, Mari? Por que tu tá fazendo regra de 3? Porque é um jeito que eu posso realizar a regra de 3. Aquela equaçãozinha que tu colocou aqui. Esquece, eu tava perguntando pra ele. Ah, tá. Beleza. Se a resposta for número com vírgula, daí é só colocar número com vírgula. Não tem muito o que fazer, não. Se for número com vírgula, número com vírgula. Mas, por exemplo, você não sabe quanto vale y para somá-lo com 9. Mas daria para fazer 5 vezes 9. Nesse caso, somar 9 mais y. Não. Cadê aqui? Eu só posso fazer 5 vezes 9 e 5 vezes y. O 9 e o y não daria para fazer nada. Nadinha de nada. Tá? Cadê aqui? Discord. Não, porque não é somar 9 mais y. 9y, isso aqui, ó, deixa eu abrir o Paint. 9y é diferente de 9 mais y. Porque 9y é 9 vezes. Então, digamos que o y vale 5. 9 vezes 5 é 45. 9 mais 5 é 14. Então, é extremamente diferente. Então, isso aqui não é a mesma coisa, somar 9y ali. Próximo. No caso, se tem ali 2 vezes x menos 2.000, logo depois ficou o dobro, né? Não é 2.000, mas 20.000, tudo bem. No chuveirinho que você fez no primeiro exemplo, você não deveria dobrar a quantia de 2.000 também? Tipo, não, porque a gente não dobrou a quantia. Nesse caso. Deixa eu ver o que tu tá falando a respeito daqui. Tá. É que foi separado. Tipo, ela tirou 20 mil primeiro e depois tirou 20 mil depois. Então é separado essas duas coisas. Tu não pode misturar. Seria fazer isso aqui, a multiplicação, só que entendo o que a gente fez. Fez 2 vezes x e faria isso aqui, só que essa aqui não é o valor, não é a multiplicação, porque é baseado no x, é baseado no que ela fez. Então eu só estou dobrando o 2 vezes o x. Tá? Nesse caso aqui. O 20 mil a gente está deixando separado daí, esses dois. Porque ela tipo, subtrai de novo uma outra vez o valor. Deixa eu ver o Discord. Qual seria o valor de y se fosse para multiplicar ele? Na letra D é 28. Tá. Seria 28 caso tu quisesse colocar ali. Discord.
Acordei, abre aqui. Dúvidas. Tem gente que colocou dúvidas também? Não tem mais nada aqui. Levantei a mão. É isso. Hard, posso te mandar a foto do caderno até que horas? Até hoje, 23h59. Chegou meia-noite, já é Elvis. Ai, minha perna. É isso, gente. Preciso começar então a live do nono ano. Qualquer dúvida vocês reassistam ou mandem aí de novo, que daí durante o dia eu vou estar respondendo para vocês. Caso qualquer coisa pode entrar ali no Voice Channel. A gente bate um papo para poder tirar essas dúvidas, beleza? É isso, eu vou fechar a live e abrir de novo só para poder salvar a gravação aqui, parar a gravação e começar de novo. Ah, não, pera. Tenho encerrar apenas a gravação. Então não vou precisar fechar a live. Falou, gente. Vamos começar então com o nono ano.